Hoje é terça, 30 de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Bahia. Hoje às 21h30 no estádio Newton Santos, Botafogo e Bahia, primeiro jogo pelas oitavas de final da principal competição de mata-mata do nosso país. O Glorioso tem que fazer o resultado, vai enfrentar uma equipe que está ali bem posicionada no Campeonato Brasileiro, não será um jogo fácil. Para você dar uma boa arrancada, é necessário uma grande vitória no estádio Newton Santos. Tudo sobre Botafogo e Bahia nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Margem zero na Parimat, isso mesmo, hein? Margem zero para você poder fazer o seu palpite. Tô colocando aqui na tela para vocês. Aqui, ó, olha só aparecendo aqui, ó. As possibilidades do Botafogo vencer a partida de hoje. Aqui, ó, o QR Code para você apontar teu celular e fazer seu cadastro e seu palpite. Claro, galera, cada palpite vocês ajudam demais o canal desse careca que vos fala. Já tô dando essa dica, hein? Entre agora na Parimat, QR Code tá aqui para você ter as melhores odds do Brasil, além de margem zero para você poder ganhar muito mais. Claro, cada cadastro vocês ajudam demais o canal do TF, e se você utilizar o cupom SORTE, aí amigos, é melhor ainda, até R$ 1.500 em bônus. Hoje às 21h30 com transmissão do Sport TV, Botafogo e Bahia, primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os sorteios não estão sendo favoráveis para o Botafogo. Vamos pegar novamente uma forte equipe do futebol brasileiro nessa primeira partida pelas oitavas de final da competição nacional. Se na terceira fase nós pegamos Vitória, agora nós iremos pegar o Bahia. A dupla Bavi no caminho do Botafogo. O técnico Arthur Jorge terá voltas importantes. Cuiabano, que ficou fora do último jogo, está à disposição do técnico, assim como Marlon Freitas. E se ele quiser colocar também Luiz Henrique, que ficou no banco de reservas, entre outros jogadores, também poderá. Ele tem ali algumas dúvidas que serão sanadas hoje ali na pré-eleção que ele faz antes da partida. Mas eu acredito em um Botafogo com John, Damian Soares, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Tietê ou Savarino, Savarino ou Tiquinho Soares ou Igor Jesus, Savarino ou Igor Jesus. O Botafogo não deve fugir dessa equipe para enfrentar o tricolor baiano nesta partida importantíssima na busca pelo nosso sonho desse título inédito. O jogo de hoje é importante, que o Botafogo coloque o seu ritmo. No jogo que aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, nós jogamos muito bem contra o Bahia. Nós falhamos ali na reta final do jogo e acabamos perdendo no estádio Newton Santos. Hoje é típica partida de erro zero. Não podemos repetir o que aconteceu no último sábado contra o Cruzeiro no mesmo estádio, onde nós tivemos um time desatento e que acabou tomando 3 gols. Criou até mesmo para fazer um 3-3 contra o Cruzeiro, mas acabou parando no goleiro Cássio. Hoje a gente tem que criar as mesmas oportunidades, o Botafogo tem que ter o mesmo volume ofensivo, até um pouco mais, porém, defensivamente não pode dar os mesmos moles. O Bahia tem bons jogadores, mas o Botafogo é um time que eu acredito ser melhor do que o tricolor baiano. Mas para você mostrar essa superioridade técnica dentro de campo, tem que ter foco, concentração e respeito pelo adversário. E na arquibancada, o torcedor tem que entender. É uma partida de 4 quartos, né? Hoje serão 2 quartos no estádio Newton Santos, a primeira parte do duelo, e na próxima quarta-feira, lá na Fonte Nova, mais 2 quartos. E hoje o Botafogo tem que fazer o mando de campo valer. Conseguir ali uma vitória, que é o primeiro passo. Vencer o jogo para você, na segunda peleja com o mando de campo do tricolor baiano, conseguir ali dosar as energias, dosar o que esse rival tem para te oferecer. Hoje é indiscutível que o resultado primordial é vencer por 1-0, 2-1, 3-2, não importa. O Botafogo tem que vencer. Se conseguir um resultado amplo, melhor ainda. Claro, se acontecer um empate ou um revés, uma vitória do tricolor baiano, nada está perdido. Você tem a segunda parte para virar o confronto. Mas hoje é importantíssimo que o Botafogo consiga mostrar o seu futebol e consiga uma vitória. E para falar do tricolor baiano, chamo o Leonardo Dantas. E aí, Léo, quais as qualidades e os defeitos da equipe do Rogério Ceni? Oi, Thiago, oi pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Bahia, adversário do Botafogo, na noite dessa terça-feira no estádio Newton Santos, na abertura da fase oitavas de final da competição. Bahia que está invicto até aqui na Copa do Brasil, tem 4 jogos disputados, 3 vitórias e 1 empate. Mas o momento do Bahia não é dos melhores.
Tricolor da Boa Terra começou o Brasileirão se metendo ali, né, na disputa pelo título, entre os primeiros colocados ali. Surpreendeu muita gente, vinha jogando bem, era justo o que o Bahia apresentava na tabela de classificação. Só que a conta começou a chegar, o time perdeu rendimento, no Brasileirão já deixou o G6 e vive um jejum que já dura 4 partidas sem vitória. O recorte é de apenas 2 vitórias nas últimas 8 partidas disputadas. Fora de casa, o retrospecto do Bahia é ainda pior. Nos últimos 7 jogos longe da Fonte Nova, só 1 vitória. E no ano, apenas 48% de aproveitamento longe da Fonte Nova. Então são 2 junções aí, né? 2 fatores que podem ajudar o Botafogo. O Bahia indo mal fora de casa e tendo uma queda de rendimento. Eu vou dar a minha opinião do porquê da queda de rendimento do Bahia ao fim da análise tática da defesa. Então, vamos a ela. Bahia joga, teoricamente, num 4-4-2 com um losango no meio. Há variações, há nuances, eu vou falar mais disso principalmente no ataque, porque é aí que essas variações acontecem. Mas na defesa, o que parece ser uma linha com 4 jogadores, pode perfeitamente virar uma linha com 5. E isso acontece quando o Bahia está sendo atacado e o adversário está trocando passe. Quando o Bahia não é pego de surpresa. Quando ele sabe que está sendo atacado e tem tempo, condição, espaço para se defender, para se armar, para ajeitar a defesa, puxa um volante que normalmente é o Caio Alexandre ou o Rezende é reserva, mas em alguns momentos o Caio Alexandre vai mais à frente no lugar do Jean Lucas e aí fica o Rezende, que eventualmente entra no segundo tempo, é ele que faz essa recomposição. Mas enfim, o primeiro volante, o cara de marcação, o pitbull do Bahia, é sempre esse que recua para fazer o 5º jogador nessa assistência defensiva dos jogadores de meio de campo. O problema defensivo do Bahia é quando a defesa não está ajeitada. Quando o time sai, normalmente ele sai em bloco, adiantando um pouco essa linha defensiva, e aí vem o contra-ataque do adversário. Aí é um problema gigantesco. O problema principal é a recomposição dos laterais. Todos os laterais do Bahia têm vocação ofensiva e têm dificuldade na recomposição, ou pela idade ou pelo estilo de jogo. Seja o Arias, seja o Gilberto pelo lado direito, ou o Luciano Juba pelo lado esquerdo, que é originariamente um jogador de ataque, começou a ser improvisado e virou lateral no Bahia. Mas quando tem espaço ele se manda, ele vai para frente, porque na formação dele ele é um jogador de ataque, era assim no Sport antes de ir pro Bahia. E aí essa defesa fica desorganizada, nem sempre dá para recuar esse cara do meio de campo, porque ele está aproximando lá na frente, ele está ainda mais longe da linha de defesa, então ele não consegue acompanhar. Quem consegue volta correndo e o Bahia sofre nos contra-ataques. Contra-ataques que normalmente são originados nesse tipo de cenário, nas bolas em profundidade, nos lançamentos feitos pelos adversários. Algo que o Botafogo domina muito bem. Então, é algo aí que pode encaixar o jogo, principalmente com o Botafogo jogando em casa e tendo a necessidade de fazer o placar já nesse confronto de ida. Outro problema defensivo do time do Bahia é a quantidade de espaço que sobra na intermediária. E aí é algo que vira e mexe o elenco aqui em alguns times, né? Porque fica um volante só na marcação. Esse losango do Bahia deixa apenas um volante à frente da linha defensiva, que normalmente é o Caio Alexandre ou o Rezende, eventualmente no segundo tempo. O outro volante, que é o Jean Lucas, ele está um pouco mais aproximado, um pouco mais à frente, ajudando no terço final. E aí fica uma área muito grande para um volante só ajudar ali na marcação. Só que esse espaço do time do Bahia, ele não acontece só para as finalizações, como normalmente eu trago aqui dos adversários. O meio-campo dos adversários consegue ter ali a maioria para trocar passes e para ficar um pouco mais com a bola. No Brasileirão, o Bahia tem até uma média relativamente alta de posse de bola, 55%. Mas quando o adversário consegue ter a bola ali no meio-campo, ele consegue criar, armar jogadas. Não apenas essa questão da finalização ou do contra-ataque, como eu já falei. Eu falei que eu ia explicar um pouco da queda de rendimento do Bahia aqui. Acho que tem muito a ver com a questão física. De forma geral, o time do Bahia é lento. É claro que isso exclui alguns bons jogadores, como o Juba, como o Biel, que entra no segundo tempo, mas é quase um 12º titular nesse time. Tem jogadores que têm velocidade no time do Bahia, mas eles estão mais lá na frente, pro ataque, do meio para frente. E não tem tanta responsabilidade defensiva. Quem tem responsabilidade defensiva é um pouco mais lento. E aí ocasiona um grande problema na recomposição. O Canu é dúvida para esse jogo, o ex-Botafogo. O Cuesta deve fazer a dupla com o Gabriel Xavier. O Cuesta, zagueiro pela esquerda, pode enfrentar o Luiz Henrique. É um problema crônico do time do Bahia essa questão da lentidão defensiva, sem dúvida nenhuma, quando pega um jogador do estilo Luiz Henrique. Dá ruim, né, pro Bahia. E aí a gente entra nessa questão física, aprofundando um pouco mais. O elenco do Bahia é raso, investiu muito, tem boas opções, principalmente do meio para frente, lá atrás nem tanto.
quando você precisa substituir um titular, o reserva não é do mesmo nível, mas o elenco de forma geral, sendo raso, sem ter muitas opções, faz com que os jogadores mais velhos não sejam tão poupados. E aí a gente faz a comparação com o Botafogo, que a gente gostando ou não, dando ok ou não para as opções, tem conseguido rodar o elenco. Talvez não tanto quanto devia, talvez em alguns momentos o encaixe não é dos melhores, mas consegue rodar o elenco. O Bahia não está conseguindo fazer isso. E aí os jogadores mais velhos sentem o desgaste. O Everton Ribeiro, por exemplo, já não está jogando o que estava quando chegou no time do Bahia, quando o Brasileirão começou. Tassiano a mesma coisa, Everaldo a mesma coisa. Pensando o ataque agora do Bahia. Consegue fazer uma saída em velocidade muito boa. É só a gente lembrar o que aconteceu no jogo do primeiro turno do Brasileirão, no Rio, contra o próprio Bahia. A bola longa do Bahia decidiu o jogo. Mas essa bola longa não é para os pontas, porque eles não são jogadores pontas, na acepção da palavra, com essa velocidade para fazer corredor. Essa saída longa, com bola em velocidade, para fazer o contra-ataque forte, é por dentro, porque o Bahia preenche muito bem esse setor. Bahia chega com 4 jogadores no terço final, abre os 2 caras que teoricamente seriam atacantes para jogar dentro da área, o Tassiano e o Everaldo. Sim, o Everaldo joga aberto pelo lado direito muitas vezes, o Tassiano consegue fazer esse lado esquerdo. Eles fazem dobra ali com os laterais em alguns momentos, só que o time preenche o meio com os meias, né? Parece meio literal, mas o Bahia tem 2 meias. O Cauli e o Everton Ribeiro, os dois de muita chegada lá no ataque, o que faz com que o Bahia em alguns momentos jogue com uma linha de 4 jogadores na frente, mas para essa bola longa, os caras estão por dentro, não estão abertos, porque os pontas, Tassiano e Everaldo, não tem tanta velocidade assim. O Bahia é o segundo time que mais acerta bolas acima de 40 metros no Brasileirão, 62%. Então é uma jogada importante para esse time do Bahia, que tem também, às vezes, a chegada de um quinto jogador. O Jean Lucas é parte importante nessa aproximação, por isso que eu falei que só o Caio Alexandre marca lá atrás, porque o Jean Lucas encosta muito. Outro ponto importante do ataque do Bahia, a fortíssima bola aérea. Com ela rolando para o Tassiano ou para o Everaldo, e o Tassiano é fortíssimo nesse tipo de jogada, mesmo sendo mais baixo do que o Everaldo, é mais importante para receber a bola aérea, ou na bola parada para os zagueiros. Nas últimas rodadas, o Bahia não estava com bons resultados nas mãos. Um bom exemplo é o jogo contra o Corinthians, em que ele perde em casa. Precisa pressionar no final, nos acréscimos, vai por tudo ou nada. Bola aérea, toca muito pouco por baixo quando está precisando fazer o resultado. Pode mostrar falta de repertório, mas é uma jogada muito importante para o Bahia. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo, obrigado por sua participação. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal Luta é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Hoje teremos a nossa live pós-jogo a partir das 23 horas e 30 minutos lá do estádio Newton Santos. Conto com a presença de vocês. Se acontecer alguma coisa antes, volto com uma edição especial de algum vídeo aqui no canal. Para contar um fato histórico, chamo Leonardo Memória Alvinegra, ou o famoso Leozão de Magé. Fala aí, Leozão. Fala, galera, renovem o espírito, renovem o ânimo. É dia de Copa para o Botafogo. Contra o Bahia, no geral, o confronto é equilibrado. São 25 vitórias do Botafogo, 21 empates e 24 derrotas. Isso tudo em 70 jogos, entre amistosos e jogos oficiais desde 1935. Eu estava tentando lembrar de baianos no Botafogo, e como eu já falei do Danilo Barbosa e do Júnior Santos no atual elenco, resolvi falar dos lendários. O primeiro, aquele que começou tudo, e o maior, ambos com histórico de seleção brasileira. Começo com Luiz Menezes, atacante que nasceu em Salvador no dia 1º de abril de 1897. Luiz Menezes jogou pelo Glorioso entre 1913 e 1921. Foi o primeiro jogador de futebol representando o Botafogo a ser campeão da Copa América em 1919. Ele começou uma história linda do Bota com a amarelinha, só que naquela época a amarelinha não era amarelinha, era branca. Luiz Menezes, que além de jogador era engenheiro civil, faleceu no dia 16 de fevereiro de 1954. A segunda lenda, eu nunca mais piso na Bahia, pelo menos eu acho, mas eu tenho que brincar com o coração do torcedor tricolor. O grande baiano dessa lista nunca passou pelo Bahia. Vindo do Vitória, Bebeto, tetra com o Brasil em 1994, após sucesso no La Coruña e rodar pelo Brasil, chegou ao Botafogo visando a vaga na Copa de 98. E ele conseguiu. No mesmo ano, ele conquistou a Copa Rio-São Paulo, fazendo dupla com o Túlio no ataque do Botafogo. Mas na Copa, o Penta não veio. E tem tabu para quebrar também. Isso porque o Botafogo enfrentou o Bahia pela Copa do Brasil uma única vez e nunca venceu. Um empate e uma derrota, e o Bahia classificado. Tudo isso aconteceu na segunda edição do torneio em 1990, ou seja,
não temos um destaque de uma partida marcante contra eles no mata-mata nacional. Fica a torcida para que o Alvinegro tenha uma grande atuação como a de 2012, quando vencemos por 3-0 com 2 gols de Cidinho e 1 de Elkeson. Para voltar ao rumo das vitórias, bom jogo para todo mundo. Tamo juntos, Leozão, tamo juntos, Léo Dantas. As redes sociais da equipe do canal do TF aqui embaixo na descrição. É concentração, é nas arquibancadas o torcedor apoiando do primeiro ao último minuto. É um jogo diferente de Campeonato Brasileiro. É não desconcentrar, é não dar moles, porque a equipe do Bahia tem a sua qualidade, mas o Botafogo tem tudo para conseguir um bom resultado hoje no estádio Newton Santos. Palpitem aqui embaixo. Entrem na Parimatch, façam cadastro também e palpitem lá com responsabilidade. Tamo juntos, beijos, tchau, tchau. Ou volto às 23h30 na live pós-jogo que já está programada, ou a qualquer momento, caso aconteça uma informação relevante sobre o nosso glorioso. Valeu, gente, beijos e fui, tamo juntos, valeu!